Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Miguel Ramos, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral. Minha saudação ao doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial à nossa assistência. Colegas, antes de iniciarmos o julgamento dos processos da tarde, gostaria de propor ao Pleno um voto de pesar pelo falecimento do ilustre e eminente desembargador, nosso colega, desembargador Sérgio Beck, que lamentavelmente faleceu na manhã de hoje. Então, coloco em votação o voto de pesar para que seja encaminhada à família do eminente, ilustre colega Sérgio Beck. De acordo. Estando todos já... Senhor presidente, só um acréscimo. Faleceu uma grande pessoa, um grande cidadão, um grande magistrado. É verdade. É verdade. Então, doutor Rogério, por gentileza, providencia voto de pesar da voto decidido unânime pela Corte. Bem, colegas, o primeiro julgamento da tarde é uma prestação de contas, ainda do exercício financeiro de 2017, do Diretório Estadual da Rede de Sustentabilidade. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, e eu passo, então, a palavra ao nosso eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo desembargador-presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos integrantes, desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, uma saudação especial à nossa audiência. Trata-se, como referido, prestação de contas, diretor regional da Rede de Sustentabilidade, relacionado ao exercício de 2017. A unidade técnica da Corte apontou as seguintes irregularidades. Não foram apresentados, em relação ao fundo partidário, não foram apresentados documentos fiscais comprobatórios dos gastos eleitorais, o valor total de R$ 1.026,13. Houve um pagamento de R$ 10.000 referente a serviços de advocacia, favorecido Antônio Augusto Maier dos Santos, sem apresentação de prova material consistente no contrato de prestação de serviços e outros meios comprobatórios de efetiva prestação. Interessante salientar que, ainda que muitas vezes a prestação de contas ela tenha um caráter, assim, às vezes meramente formal, a pessoa apresenta um documento, que aquele documento demonstra, uma nota fiscal que demonstra que, em princípio, aquele recurso foi gasto com aquele produto, com aquele serviço, enfim, ou bem. Em relação ao fundo partidário especificamente, nós temos a disposição, disposto no parágrafo 2º do artigo 35 da resolução que se aplica para esse exercício, que é a resolução 23466, 23464 de 2015, e existe o dispositivo esse que eu menciono, que é o artigo 35, parágrafo 2º, diz que a regularidade de que trata o inciso 2, e o inciso 2 está falando da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. O caput diz, constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças nos termos do caput do artigo 34, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame, inciso 2, da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Parágrafo 2º. A regularidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo abrange, além do cumprimento das normas previstas no artigo 2º dessa resolução, são normas relacionadas à contabilidade e tal, vírgula, a efetiva execução do serviço ou aquisição do bem. Quer dizer, abrange também a análise da regularidade a efetiva execução do serviço ou aquisição do bem, e sua vinculação às atividades partidárias. Então, nesse sentido é que foi afirmado que não houve a comprovação da efetiva prestação de serviço, por exemplo, serviço de advocacia ali mencionado. Então, nesse sentido, entendemos os termos, de acordo com a unidade técnica, que realmente houve
não houve a comprovação da devida utilização de recursos do fundo partidário no valor de R$ 11.026,13, devendo esse recurso ser recolhido ao Tesouro Nacional. Teve também, a segunda irregularidade seria recurso de origem não identificada, no valor de R$ 550, uma vez que verificados os depósitos bancários identificados com o CNPJ do próprio diretório estadual. Agora eu faria uma retificação no nosso parecer. Ocorre o seguinte, no parecer nós mencionamos a desaprovação, aplicação de uma multa de 10% e a suspensão de cotas do fundo partidário. Mas vamos retificar o parecer no seguinte sentido. O total das irregularidades representam 12,6% dos recursos recebidos, que são R$ 95.935,89. Então, sendo 12,6% dos recursos recebidos, isso proporcionalmente a uma multa que vai de 0 a 20%, a multa vai de 0 a 20%, 100% de irregularidades, 20% de multa. Então, a proporcionalidade desse valor de 12,6% daria 2,5% o percentual da multa. Então, nós retificamos o parecer para reduzir a multa para 2,5%. Em relação à suspensão de cotas do fundo partidário em virtude do recurso de origem não identificada, considerando o valor de apenas R$ 550, e que esse valor representa 0,57%, o que, proporcionalmente, se fôssemos aplicar proporcionalmente a uma suspensão de 12 meses, que é o que nós sempre propomos em relação ao recurso de origem não identificada, nós teríamos uma suspensão por alguns dias, 1, 2 dias. Também não entendemos que seja razoável, não há necessidade dessa suspensão, de se fixar essa suspensão. Então, retificamos o parecer para opinar pela desaprovação das contas, necessidade de recolhimento do valor anteriormente mencionado ao Tesouro Nacional e aplicação de multa no percentual de 2,5%. Muito parecer. Então, com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio da Roça. Presidente, saudando Vossa Excelência, saudando os colegas, componentes desse órgão julgador, saudando o doutor Genzon e o doutor Rogério Vargas, estendendo a saudação do doutor Rogério aos funcionários e mais aqueles que nos ouvem. O voto vai praticamente na mesma solução preconizada pelo parecer ministerial. Em suma, há uma aplicação, e eu vou pegar a emenda, então, se me permitirem, aplicação irregular de recursos financeiros do fundo partidário, que é verba pública, daí a exigência de adscrição aos rigores formais previstos normativamente. E são duas verbas, uma de R$ 1.000 e outra de R$ 10.000 de honorários advocatícios. Falta a documentação relativa à prestação dos serviços. Digo eu aqui, a não apresentação da documentação fiscal relativa aos gastos realizados com valores procedentes do fundo partidário e seja a determinação de transferência do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução TSE 23.464/15. Isso aqui. Enquanto ao valor o valor de 1.026, não há comprovação por documentos fiscais. E quanto ao de 10.000, prestação de serviços de advocacia, só há apresentação do contrato correspondente, sem que haja a exibição de documentação referente à prestação dos serviços em si. A segunda parcela, objeto de glosa, corresponde a recursos de origem não identificada, rônicos, creditadas essas verbas apenas com indicação do CNPJ do próprio órgão partidário, sem identificação do real doador originário e infração às disposições contidas nos artigos 5º, inciso 4º e 7º da referida resolução do TSE. O que inviabilizada a identificação da procedência dos recursos. A quantia correspondente, igualmente, deve ser considerada como origem, deve ser considerada de origem não identificada e, igualmente, determinado seu recolhimento ao Tesouro Nacional, segundo o artigo 14, caput da resolução referida. Essas irregularidades correspondem a 12,06% do total dos recursos arrecadados, comprometendo a confiabilidade das contas e impondo juízo de desaprovação. E aqui, quanto ao percentual da multa, eu estou propondo 5%, para não ficar numa milimétrica dosagem. Não é?
E, por fim, relativamente à suspensão da percepção das cotas partidárias, a parte dos argumentos postos agora no parecer oral, também a orientação deste plenário e apenas se aplicar tal sancionamento a partir de 2019. É um voto paradigma do Fischmann e também uma proposição de Vossa Excelência, que vamos citados ambos aqui no voto. Então, com isso, presidente, em suma, o voto propõe que sejam desaprovadas as contas do Diretório Estadual do Partido Rede de Sustentabilidade, REDE, referentes ao exercício financeiro de 2017, e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 11.576,13, com multa de 5%. É esse o voto, senhor presidente. Feito. Desembargador Silvio Moraes. Presidente, minha saudação a Vossa Excelência e, na sua pessoa, a todos os integrantes da Corte. A saudação ao doutor Fábio, doutor Rogério, na sua pessoa, aos funcionários da Casa, a todos aqueles que nos ouvem. E no que pertine ao voto, eminente presidente, integralmente de acordo com o desembargador Abreu Lima. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, saudando a todos que já foram nominados, acompanho o relator na íntegra. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, saudando Vossa Excelência, eu saúdo essa corte, o nosso nobre procurador regional eleitoral, o doutor Rogério Vargas, a assistência que nos assiste e ou nos ouve. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, na totalidade. Perfeitamente. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, estimados servidores do TRE e saúdo especialmente aqueles que nos assistem. Com o relator, eminente presidente. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo já aos cumprimentos externados pelos colegas que nos antecederam e acompanho integralmente o brilhante voto do eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a unanimidade, desaprovaram as contas e determinaram o recolhimento da quantia de R$ 11.576,13 ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 5% nos termos da fundamentação. O próximo processo da pauta é um recurso de número 060076, interposto por Leandro da Silva Pacheco, contra a sentença do juiz da zona eleitoral que indeferiu o pedido de regularização de filiação partidária do recorrente, em lista do PTB de Taquara. A relatoria é do eminente desembargador Armínio da Rosa, e eu passo, então, a palavra ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações, trata-se de recurso de decisão que indeferiu o pedido de inclusão em lista especial ao Partido Trabalhista Brasileiro de Taquara. No caso, a Corte já julgou vários desses casos, entendendo que esse pedido tem que ser feito, tem que ser deduzido até o dia 16 de junho, que é quando a portaria TSE 357 prevê como última data para inclusão na lista especial. Como aqui o pedido foi feito somente em 19 de junho, então é extemporâneo, razão pela qual nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Presidente, colegas, doutor Venzon, doutor Rogério. Essa matéria não é nova, ao contrário, já é repetida. Acredito que haja outro, nessa sessão, outro feito igual da relatoria do desembargador Fraga. Exatamente. O pedido é extemporâneo, mas isso não impede que, por ocasião, como sempre se tem ressalvado aqui, a apreciação do pedido de registro de candidatura com a apreciação aí, com a devida amplitude cognitiva. De sorte que estou desprovendo o recurso. Muito bem. Colegas, eu observo a inexistência na rede de qualquer voto contrário ao voto do
relator. Então, consulto os colegas se confirmam os votos mantidos formados na rede, e, ao confirmar, então, podemos proclamar o resultado. Estando todos de acordo, então, a unanimidade, negaram provimento ao recurso. O próximo recurso da pauta também vem de Taquara, e agora foi aqui interposto por Jefferson Sampaio Guedes, contra a decisão do juízo da 55ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido de regularização ao PSD. A relatoria, como referiu muito bem o desembargador Armínio, é agora do desembargador Roberto Fraga. E, com a palavra, então, o doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, parece que foi ajuizado antes, no dia 15 de junho, então antes da data. Então, aqui a questão seria a seguinte: trata-se efetivamente de pedido de regulação da filiação junto ao PSD de Taquara, mas deduzido em 15 de junho. Então, não vejo aqui a questão do problema da questão do tempo. No caso, é importante salientar que o recorrente Jefferson, ele não ostentava dupla filiação no sistema filia, sendo que a única filiação partidária vinculada ao referido eleitor era com o Partido Republicanos, cuja data constante no sistema é 31 de março de 2020, conforme revela a certidão juntada no ID 6444233. A gente verifica, portanto, que não foi cadastrado no sistema filia qualquer outro registro de filiação do recorrente ao Partido Social Democrata, PSD, que é o que ele pretende, bem como não foi encaminhado pelo eleitor ao juiz eleitoral competente qualquer pedido de desfiliação do Partido Republicano, justificando assim a permanência de sua filiação junto àquele partido, conforme constava na listagem. Por outro lado, os documentos juntados aos autos pelo requerente, dentre eles a ficha de filiação manual ao PSD, ID 6443983, configura documento produzido unilateralmente pelos interessados, partidos suposto filiado, sem fé pública. Então, nesse sentido, e aplicando-se a súmula 20 do TSE, entende-se que não é suficiente para a comprovação da filiação, da sua data, inclusive, né? Nesse sentido, inclusive, menciono no parecer alguns julgados aqui do TRE também. Diante disso, o Ministério Público Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Presidente, renovando a saudação, né, o voto caminha no mesmo sentido do mencionado pelo nosso nobre procurador eleitoral, né, com um acréscimo lá que diz no voto, que me parece que parecer também, que essa matéria pode ser reapreciada quanto ao registro da candidatura, senhor presidente. Mas, nesse momento, pelos mesmos fundamentos da manifestação ministerial, eu estou encaminhando o voto para desprover o recurso. Muito bem. Colegas, também, neste caso, observo na rede a inexistência de qualquer voto contrário ao voto do eminente relator, de modo que eu consulto os colegas se confirmam já os votos lançados e, na inexistência de qualquer manifestação ou destaque, podemos proclamar o resultado. Então, não tendo qualquer manifestação contrária ao voto do eminente relator, então, podemos declarar o desprovimento do recurso de modo unânime. O próximo processo da pauta é um recurso número 060.0033, interposto por Márcio Adriano Espíndola, em face da decisão do juízo da 90ª Zona Eleitoral, em Guaíba, que indeferiu seu requerimento de transferência para o município de Eldorado do Sul. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo Diefenteller, e eu passo a palavra ao nosso eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Nesse caso, o recurso de Márcio Adriano, ele tem interposto de decisão que indeferiu o requerimento de transferência do domicílio eleitoral para o município de Eldorado do Sul. A decisão de indeferimento, ela fundamentou no sentido de que ele teve seu título eleitoral transferido em 2015, no município de Imbé para Eldorado do Sul,
porém, houve decisão posterior do TSE em sentido contrário que transitou em julgado. Ou seja, uma decisão do TSE entendeu que de indeferir essa transferência. E não há pedido, não houve, depois disso, qualquer pedido de transferência do título de Imbé para Eldorado do Sul até o dia 6 de maio, prazo final estabelecido na Resolução 23.606 e no artigo 91 da Lei 9.504, prazo de 6 de maio de 2020. O recorrente, por sua vez, alega que a sua transferência para o município de Eldorado do Sul já se encontrava efetivada desde o ano de 2015, sendo que a devolução do aludido título eleitoral para o município de Imbé ocorreu por erro da Justiça Eleitoral. Nesse caso, ele, inicialmente, no mandado de segurança, o TRE entendeu que era o caso de ser deferida a transferência eleitoral, porque ele não tinha quitação eleitoral em virtude de um julgamento de contas não prestadas. E a Corte, naquele mandado de segurança, entendeu que, por alguma razão, aquele julgamento de contas não prestadas poderia ter algum vício, alguma coisa assim, e entendeu que era o caso de haver transferência eleitoral. O Ministério Público recorreu e, no TSE, a ministra Rosa Weber, ela decidiu pela denegação da segurança pleiteada pelo eleitor e, portanto, pelo indeferimento da transferência do seu domicílio eleitoral. Então, ao final, ele não teve transferido o seu domicílio eleitoral. Então, cabia a ele ter feito essa transferência. Ele poderia ter ido no cartório e depois ter feito a transferência eleitoral, mesmo que fizesse até a data permitida pelo artigo 91 da Lei das Eleições. Importante ainda referir, porque ele menciona que houve julgamento da Corte que anulou aquele julgamento de contas não prestadas, porque não tinha sido intimado, acho que o advogado para a data da sessão, então por cerceamento de defesa, né? Mas aquilo ali, o julgamento de contas não prestadas é uma coisa. A outra era o pleito dele de transferência que foi indeferido, no final das contas foi indeferido pelo juiz e em mandado de segurança também foi mantido o indeferimento da transferência, né? Então, uma coisa não reflete na outra. Não é a anulação do julgamento de contas não prestadas que vai importar num novo requerimento de transferência que ele deveria ter feito, na verdade. E ele tinha pleno conhecimento disso, tanto é que ele votou no município de Imbé nos anos de 2016 e 2018, no segundo turno em 2018, justificou, acho que o primeiro turno em 2018. Então, ele sabia disso, que não tinha transferência, não tinha feito a transferência, não era válida qualquer transferência dele. Além disso, ele alegou que a pandemia teria sido um problema, por isso teria demorado, enfim, seria um problema para a transferência, e isso não é verdade. Constou ali na decisão, na sentença, que, muito embora a pandemia, o cadastro eleitoral esteve aberto até 6 de maio, tendo somente aquela zona atendido remotamente mais de mil solicitações de alistamento e transferência por título. Ou seja, a pandemia não foi óbice para isso, né? E nós temos, então, o artigo 91 da Lei 9.504, ele protocolou o pedido dele somente em 15 de junho de 2020, ou seja, após 39 dias transcorridos do dia 6 de maio de 2020, o último dia estabelecido pelo artigo 91 da Lei 9.504 para transferências eleitorais. O artigo 91 faz uma referência que até 150 dias anteriores à data da eleição. Aí ele refere que, inclusive numa petição agora, que como houve emenda constitucional, mudou a data da eleição, então não haveria problema. Acontece que essa é uma daquelas datas que elas se consumaram, o término do período se consumou antes da emenda constitucional. E aí, nesses casos, não há uma reabertura do prazo. Os prazos que estão vinculados à data da eleição, eles só são modificados em virtude da nova data se ainda não tivessem sido concluídos, assim, ainda não tivesse havido o seu termo final. Se o seu termo final fosse ocorrer depois da emenda constitucional e ele tivesse baseado, na verdade, na data da eleição, aí sim haveria uma modificação da data. Mas aqueles prazos cujo termo final se encerrou antes da emenda constitucional, da publicação da emenda constitucional, não há reabertura. Isso está disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da emenda constitucional 107. Então, dessa maneira, por todos os ângulos pelos quais se analisa a questão, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de regularização do domicílio eleitoral da parte autora, optando, então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Parecer. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefenteler, relator. Presidente, renovadas todas as saudações anteriores, o parecer do eminente Dr. Fábio exaure a argumentação, porque o voto vai exatamente no mesmo sentido, e como os eminentes colegas devem ter notado, há muitas circunstâncias fáticas nesse caso concreto, né? O que me fez, inclusive, traçar, por assim dizer, eu chamo assim, no meu voto, de uma linha do tempo
né? Porque são vários procedimentos administrativos e judiciais que gravitam em torno deste recurso, né? E como muito bem disse o Dr. Fábio, e eu procuro traduzir para aquele nosso conhecido adágio, né, de que o direito não socorre a quem dorme, né? Ao fim e ao cabo, a situação é essa, né? Porque depois de todos os manejos desses vários expedientes administrativos e judiciais, o ora recorrente não se deu conta do trânsito em julgado da decisão indeferitória em sede de mandado de segurança anterior e deixou transcorrer em habeas o prazo adequado para providenciar a sua transferência de domicílio eleitoral. De sorte que, em resumo, o recorrente, ao que tudo indica, tardiamente lembrou de verificar seu domicílio eleitoral de forma sincronizada com a intenção de concorrer a cargo eletivo. Não se trataria por si só de conduta irregular. A inviabilidade reside aqui no fato de o pedido ser extemporâneo. É simples. Como indicado pelo juízo Aquó, após a realização das eleições de 2020, haverá a reabertura do cadastro eleitoral e o recorrente poderá, assim o desejando, transferir seu domicílio. De modo que voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Perfeito. Bem, colegas, eu observo na rede que todos já manifestaram um voto, na mesma linha do voto do eminente relator, de modo que eu consulto a todos se algum dos colegas quer fazer qualquer acréscimo ou destaque sobre o caso, senão iremos proclamar o resultado de modo unânime. Não havendo qualquer manifestação dos colegas, então proclamamos o resultado, o recurso eleitoral 060-083, negado provimento unânime. O último processo da pauta, colegas, se trata de um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral em razão da decisão do meritíssimo juiz eleitoral da 29ª Zona, que julgou improcedente uma representação ajuizada em face de Iclair Fátima Clivati por doação acima do limite legal, isso nas eleições de 2018. A relatoria é do eminente desembargador Thompson Flores. Eu passo desde logo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, como referido, recurso do Ministério Público contra a decisão que deferiu representação proposta pelo parquê de Lajeado em face de Claire Fátima Crivati, buscando a condenação da mesma por doação acima do limite legal. O artigo 23 da Lei 9.504, no parágrafo 1º, prevê que as doações não podem ultrapassar 10% do rendimento bruto do ano anterior, e, caso ultrapassem, haverá a sanção de pagamento de multa no valor de até 10% da quantia em excesso. A discussão aqui é que a representada, ela alega que, se for considerado o rendimento do marido e ela é casada em comunhão parcial de bens, não ultrapassaria esse limite. A Corte julgou, há um tempo atrás, um outro caso, que entendeu que, inicialmente, o primeiro julgamento da Corte foi no sentido de que somente na comunhão total de bens que se poderia falar da comunicabilidade, no sentido de utilizar o rendimento do casal para aferir esses 10%. Esse julgamento, no dia 13 de maio de 2019, foi no RE 4880, 2017, por unanimidade. Só que foi interposto recurso especial, naquele caso, e o ministro relator Jorge Mussi, por meio de decisão monocrática, deu provimento parcial para determinar a aprovação de novo acórdão, sob o fundamento que devem ser somados os rendimentos da esposa do doador, se casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Aí a Corte jogou, aqui o TRE jogou novamente a questão, e aí entendendo que comunhão parcial de bens deveria importar, então, o cômputo da renda do casal. Ocorre que, recentemente, em 10 de dezembro de 2019, o TSE, por unanimidade, sentou a inadmissibilidade da comunicação dos rendimentos dos cônjuges para fim de verificação do limite de doações eleitorais, quando o regime adotado no casamento for comunhão parcial de bens.
Então, a ementa consta lá, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento que a comunicação dos rendimentos dos cônjuges para fim de verificação do limite de doação eleitoral, de que trata o artigo 23, parágrafo 1º da Lei das Eleições, é inadmissível quando o regime adotado no casamento for de comunhão parcial de bens. Portanto, o recurso do Ministério Público está no sentido exatamente da jurisprudência mais recente do TSE. Por isso que... E no caso concreto, né, então, não seria o caso de computar a renda do marido, de acordo com essa jurisprudência mais recente do TSE. No caso concreto, a representada, ainda que não tenha declarado, não fez qualquer declaração de imposto de renda, ela, ao ser ouvida na Promotoria de Justiça, ela afirmou que auferiu no ano de 2017 a importância de um salário mínimo mensal pelo trabalho, perfazendo o total de R$ 11.676,67 naquele ano, no ano anterior da doação, 2017. Então, em 2018, ela poderia doar 10% dessa quantia, R$ 1.167,66. Acontece que ela doou uma quantia superior a isso, doou 4.500. Superior a isso, não, ela doou 4.500, que em excesso dá R$ 3.332,34. Então, ela teria que efetivamente ser aplicada a sanção a ela no importe exatamente deste mesmo valor. Foi o pleito do Ministério Público, com o qual, no primeiro grau, com o qual nós concordamos, razão pela qual nós opinamos pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja condenado, representado na multa de R$ 3.332,34. Parecer. Muito bem. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu quero fazer um especial cumprimento ao eminente Procurador Regional Eleitoral, e eu confesso que achei muito interessante esse caso também. O meu voto está orientado no sentido contrário ao do pronunciamento do Ministério Público. Eu faço uma análise aqui da jurisprudência do TSE, inclusive a alteração que se deu naquela corte sobre essa matéria, e eu vou me permitir, já que eu já distribuí previamente a minuta de voto a Vossas Excelências, eu vou ler a ementa, que é bem expressiva, e reflete bem a posição deste voto. A proposta de ementa, obviamente. Né? Então, passo a leitura. A matéria controvertida cinge-se a verificar se os rendimentos dos cônjuges casados sob o regime da comunhão parcial de bens devem ser somados para fins de examinar a incidência do limite legal da doação prevista no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 9.504 de 97. A jurisprudência do TSE orientava-se no sentido de que os rendimentos a serem considerados para o cálculo de que trata o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 9.504 de 97 seriam aqueles auferidos exclusivamente pela pessoa física do doador, a não ser que este fosse casado sob o regime da comunhão universal de bens, hipótese em que os rendimentos de ambos os consórcios seriam somados para a aferição do limite legal de 10%. Caso o regime de bens fosse da comunhão parcial, seriam incomunicáveis para fins eleitorais os rendimentos do doador e de seu cônjuge. E aí eu menciono vários precedentes do TSE. Entretanto, o entendimento que prevalece atualmente no Tribunal Superior Eleitoral é o de que tanto na comunhão universal como na comunhão parcial de bens, há comunicação dos rendimentos de ambos os cônjuges para análise do limite da doação eleitoral. O argumento central para a alteração da jurisprudencial funda-se na circunstância de que, se em ambos os regimes, parcial e universal, a presunção legal absoluta de que houve comunhão de esforços para a formação do patrimônio na constância do casamento, não se afigura lógico aplicar a norma eleitoral, artigo 23, parágrafo 1º da Lei 9.504, de 97, de modo diverso, sob pena de representar discriminação indireta e violação do princípio da igualdade. Comunicável a renda do casal para fins de aferição do limite legal da doação, deve ser mantida a improcedência da representação. Então, o meu voto, senhor presidente, é por negar provimento ao recurso. Muito bem. Desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, eu não tenho nada a acrescentar ao voto do desembargador Thompson, mas apenas vou me permitir umas pequeníssimas observações, em si desnecessárias. O fato é que, no regime da comunhão parcial, ficam excluídos da comunhão, artigo 1659 do Código Civil. Inciso 6º, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, em princípio, a renda de cada cônjuge corresponde a um monte isolado e que não se comunica, que não há comunicação entre eles.
Todavia, o artigo 1660, no seu inciso 1º, faz ingressar na comunhão bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. E foi esse dispositivo que o TSE recorreu como fonte normativa para alterar a sua jurisprudência no julgado citado pelo eminente desembargador Thompson. Então, em princípio, a jurisprudência anterior tinha, sim, um sólido fundamento, que era a exclusão expressa pelo artigo 1659 do Código Civil dos proventos de trabalho e a comunhão. Todavia, há que se considerar que, ainda que seja comunhão parcial, o que nos diz uma regra de experiência? É que dificilmente um cônjuge não deixa de comunicar ao outro cônjuge parte da sua receita, ou às vezes até tudo. E isso ocorre principalmente no caso, e o ministro Barroso destacou isso, em relação à mulher. Normalmente é aquela que tem a menor renda no grupo familiar, e é o caso dos autos, né? De sorte que não é estranho, pelo contrário, o corretivo é o que nos diz a experiência comum, de que o cônjuge mulher, ele usualmente recebe, sim, transferências da renda do cônjuge varão. De sorte que justifica-se, assim, que possa fazer doações e que não vai lhe afetar sua sobrevivência, sua subsistência, porque continuará amparado pelo cônjuge varão. Eu sei que vozes críticas vão dizer que eu estou sendo muito idealista em relação... Mas essa é a realidade, né? Felizmente, essa é a realidade do matrimonial. O que, fazendo apenas essa pequena observação, eu estou acompanhando integralmente o voto do desembargador Thompson, que penso que vai servir de paradigma a partir deste julgamento para esta Corte. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, aliando-me às sempre cultas considerações do desembargador Armínio e ao brilhante voto do desembargador Thompson, com o qual eu acompanho integralmente e concordo, apenas me permito destacar que, no voto do eminente relator, ele transcreve os fundamentos lançados do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, cujos esclarecimentos e razões de decidir vêm ao encontro do que ora nos brindou o desembargador Armínio, dizendo ele que, assim, a desconsideração dos rendimentos do cônjuge, no caso de casamento pelo regime da comunhão parcial de bens, revela uma discriminação indireta e viola o princípio da igualdade, ao produzir efeitos práticos sistematicamente prejudiciais a um determinado grupo, na hipótese, as mulheres. Então, justamente pelos excelentes fundamentos aqui postos e aqueles agregados pelo desembargador Armínio, eu, a par de elogiar o voto, estou acompanhando integralmente o desembargador Thompson Flores. Muito bem. Muito obrigado. Desembargador Miguel Ramos. Presidente, demais colegas, eu vou votar integralmente também com o desembargador Thompson, inclusive com as observações, né, do desembargador Armínio. Eu tenho para mim que, muito embora os proventos, o próprio Código Civil diga que não há comunicação entre os proventos do casal, no regime da comunhão parcial de bens, mas não há comunicação enquanto proventos, no meu ponto de vista, e pelo que eu vejo. Mas a partir do momento que percebidos, eles deixam de ser proventos e passam a ser caixa. É esse caixa que é o formador do patrimônio comum, com que se vai adquirir os valores, com que vai se adquirir o patrimônio oneroso do casamento e que, consequentemente, se subroga ao valor do próprio caixa, esse patrimônio oneroso. Né? Então, esse caixa forma a massa comum. Eles não são comunicáveis enquanto não percebidos, e a partir do momento da percepção passa a haver a comunicação. Então, nesse sentido que eu voto e também com o relator. Obrigado. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga.
Presidente, interessante os fatos trazidos à lide, né? Essa lide é daquelas que a gente pode decidir tanto para o norte como para o sul. Né? Tem esse fundamento para as duas hipóteses. Né? Me parece muito bom o parecer lavrado pelo Ministério Público Eleitoral Regional, mas me parece, senhor presidente, que o caminho alcançado pelo voto do ministro relator é o que mais se adequa ao caso, pelo que estou acompanhando na sua totalidade, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas as saudações, eu estou inteiramente de acordo com o voto do desembargador Thompson e com os acréscimos trazidos pelo desembargador Arminio, que, com muita propriedade, a par das colocações de ordem legal e jurídica que ele fez, ele foca na realidade dos relacionamentos, né, de modo que são muito apropriadas essas colocações também de ordem fática trazidas pelo desembargador Arminio, que trazem mais luz ainda ao julgamento desse recurso. Dessa maneira, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto muito bem lançado do eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, o recurso eleitoral 060.004, negaram provimento unânime. Bem, colegas, assim nós vencemos a pauta. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu tive a notícia de que um processo que eu retirei semana passada entraria hoje. Só queria confirmar. Não entrou, então? Não. De sua relatoria, hoje tivemos só esse agora que acabou de ser julgado. Perfeito. O processo. Sua relatoria só temos esse, até a consulta. O doutor Rogério, é esse mesmo, né, doutor Rogério? A pauta está atualizada. Está atualizado. Está atualizado, presidente. O processo do desembargador Thompson foi um que deu um problema quanto no sistema, que ainda o TSE não conseguiu regularizar. Está certo. Perfeito. Então, certamente, nas próximas sessões, ele virá à mesa para julgamento. Então, estamos todos aqui sensibilizados com a perda do amigo e do colega desembargador Sérgio Beck. A Corte já encaminhará, já pediu um voto para a família. Realmente é um fato lamentável, esses fatos que a vida, às vezes, nos surpreende. Também, hoje à tarde, haverá a troca da presidência do Supremo Tribunal Federal, às 16 horas assume o ministro Luiz Fux. Quem puder assistir, estará disponibilizado no YouTube. A próxima sessão, colegas, é na sexta-feira, amanhã, 11 de setembro, às 14 horas. Agradeço a participação de todos e desejo a todos um bom trabalho e uma boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde.